Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, nós iremos resolver e comentar as questões que eu deixei na semana passada para vocês resolverem sobre hidrocarbonetos e haletos orgânicos. E essa aula de hoje também já é uma revisão para a nossa prova da próxima semana, tá bom? Vamos lá então? Questão 3 da página 49. Um alcano encontrado nas folhas de repolho contém em sua fórmula 64 átomos de hidrogênio. O número de átomos de carbono na fórmula é... Bem, nessa questão ele nos dá um alcano, né? Diz que esse alcano tem 64 átomos de hidrogênio e quer saber qual é o número de carbonos presente na fórmula desse alcano. Bem, nós já sabemos que a fórmula geral dos alcanos é CnH2n mais 2. Ou seja, nos alcanos, o número de hidrogênio é sempre o dobro do número de carbonos mais 2. Se eu sei que nesse alcano tem 64 átomos de hidrogênio, como é que eu faço para achar o valor, que é o número total de átomos de carbono? Vou pegar o 64 e subtrair 2, né, que vai ficar 62. Vou pegar esse valor de 62 e dividir por 2, que vou obter o valor 31, que é o número total de átomos de carbonos desse alcano. Esse alcano terá 31 átomos de carbono e 64 átomos de hidrogênio. Para a gente conferir aqui pela fórmula, né, se está tudo batendo, como o número de hidrogênios é o dobro de carbono, então, qual é o dobro de 31? Vai ser 62. 62 mais 2, 64. Questão 5 da página 49. Escreva a fórmula estrutural dos hidrocarbonetos abaixo, classificando-os em alcanos, alcenos, alcinos ou alcadienos. Bem, ele me dá aqui o nome de vários hidrocarbonetos, né? Nessa questão, nós iremos ter que escrever a fórmula estrutural para cada um desses hidrocarbonetos e classificá-los de acordo com essa classificação que ele nos dá nessa questão, que pode ser alcanos, alcenos, alcinos ou alcadienos. Aqui no item A, pente 2-eno. Escreva aqui embaixo a fórmula do pente 2-eno, né? Pente, 5 átomos de carbono, 2-eno, porque eu tenho uma dupla ligação no carbono 2. Como esse composto ele tem a presença de uma dupla ligação, ele é classificado como um hidrocarboneto na família dos alcenos. O pente 2-eno é um alceno. Tudo bem até aqui? Item B, X 1,3 dieno. Escreva aqui embaixo a fórmula do X 1,3 dieno. X porque temos 6 átomos de carbono na estrutura. E dieno porque eu tenho duas duplas ligações, uma no carbono 1 e outra no carbono 3, por isso 1,3 dieno. E como nesse composto eu tenho a presença de duas duplas ligações, ele é classificado como alcadieno. Tudo bem? Item C, pentano. Escreva aqui a fórmula do pentano, né? Pente é o prefixo para 5 átomos de carbono. Como eu tenho apenas ligações simples, o infixo é an. E como é um hidrocarboneto, né, a terminação, que é o sufixo, é o. O pentano ele está classificado na família dos alcanos. A gente sabe que os alcanos são os compostos que têm apenas ligações simples e é de cadeia aberta, né? Agora vamos para o item D, but2-ino. Escreva aqui embaixo a fórmula do but2-ino. But, 4 átomos de carbono, e 2-ino, porque eu tenho a presença de uma ligação tripla no carbono 2. E como eu tenho a presença dessa ligação tripla, esse composto é classificado como alcino. Só recapitulando, quando for ligação simples vai ser um alcano, quando tiver uma ligação dupla vai ser um alceno, quando tiver uma ligação tripla vai ser um alcino, e quando tiver duas ligações duplas vai ser alcadieno. Tudo bem até aqui? Questão é:
but1eno. Escreverei aqui embaixo a fórmula do but1eno. But porque tem 4 átomos de carbono. 1eno porque eu tenho uma dupla ligação no carbono 1. E quando o composto tem a presença de uma dupla ligação, ele é classificado como alceno. Item F, ept 2,5-dieno. Aqui embaixo nós temos a fórmula do ept 2,5-dieno. Ept porque eu tenho 7 átomos de carbono na estrutura e 2,5-dieno porque eu tenho duas duplas ligações, uma no carbono 2 e outra no carbono 5. E o prefixo di é para designar que são duas duplas ligações e o infixo eno para dizer que tem a presença da dupla ligação. Como nesse composto eu tenho duas duplas ligações, ele é classificado como alcadieno. Item G, hex3-ino. Aqui embaixo eu tenho a estrutura do hex3-ino, o prefixo hex, porque eu tenho 6 átomos de carbono, e o 3-ino, porque eu tenho a presença de uma tripla ligação no carbono 3. Por isso, a terminação 3-ino. E, como eu tenho a presença dessa ligação tripla, esse composto é classificado como alcino. Item H, octano. Aqui embaixo eu tenho a estrutura do octano. Oct, porque são 8 átomos de carbono. E o ano, porque só temos ligações simples. E o O, que é o sufixo para hidrocarboneto. Como eu tenho apenas ligações simples, esse composto é classificado como alcano. Item I. 3,3,4-trimetilpente-1eno. Aqui embaixo eu tenho a estrutura desse composto. Ela é um pouquinho mais avançada que as anteriores, né? 3,3, 3,4 trimetil indica que eu tenho a presença de 3 ramificações do tipo metil, 2 no carbono 3 e uma no carbono 4. Pente, porque na cadeia principal eu tenho 5 átomos de carbono, e 1eno, porque no carbono 1 eu tenho a presença de uma dupla ligação, classificando esse composto como um alceno. Item J, 4,4-dimetil-hept-2ino. 4,4-dimetil indica que eu tenho a presença de 2 ramificações metil no carbono 4. Hept, porque na cadeia principal eu tenho 7 átomos de carbono. E 2-ino, porque eu tenho a presença de uma tripla ligação no carbono 2, o que classifica esse hidrocarboneto como um alcino. Item K, 2,2,3 trimetilhexano. Tenho aqui embaixo a fórmula estrutural desse composto. 2,2,3 trimetil, porque eu tenho a presença de 3 ramificações do tipo metil, 2 no carbono 2 e uma no carbono 3. Hex, porque na cadeia principal eu tenho 6 átomos de carbono. E hexano, né, porque eu tenho apenas ligação simples na estrutura desse composto, o que classifica ele como um alcano. Item L, 2-metil-pente 1,3-dieno. Tenho aqui embaixo a fórmula estrutural desse composto. 2-metil indica que no carbono 2 eu tenho uma ramificação do tipo metil. Pente, porque na cadeia principal eu tenho apenas 5 átomos de carbono. E 1,3-dieno, indicando que eu tenho a presença de 2 duplas ligações, uma no carbono 1 e outra no carbono 3, o que classifica esse hidrocarboneto como um alcadieno. Questão 6 da página 49. Dos hidrocarbonetos abaixo são alcenos. Então, aqui na questão ele dá essas 5 opções
com cada opção com 2 pares de hidrocarboneto e pergunta qual desses pares são classificados como alcenos. Bem, nós já sabemos, né, do conteúdo anterior, que a fórmula geral dos alcenos é CnH2n. Isso significa o quê? Que o número de hidrogênio dos alcenos será sempre o dobro do número de carbonos. Então, analisando aqui o primeiro item, o item A, CH4. Aqui já não é alceno, né? Porque no primeiro item, que é o CH4, eu tenho apenas um carbono e 4 hidrogênio, né? De cara aqui no primeiro item, você já corta, né? Já está errado. Item B, C2H4. Aqui nesse item, o número de hidrogênios é o dobro do número de carbonos. Porém, no segundo item que complementa o item B, eu tenho C2H6, né? Que não é o dobro do número de carbonos. Então, o item B também está errado. Item C, eu tenho C2H4 e C3H6. Em ambos, tanto no C2H4 quanto no C3H6, o número de hidrogênios é o dobro do número de carbonos, o que classifica esse par de hidrocarbonetos como alcenos. Então, o item correto dessa questão será o item C. Tudo bem até aqui? O item D é errado por quê? Porque C5H10, tudo bem, o número de hidrogênios é o dobro do número de carbonos. Mas o C5H12 já não é, já está errado. E o item E, eu tenho C6H6, né, que já está errado, que o número de hidrogênios aí é o mesmo do número de carbonos. Por isso, esse item também está errado. O item correto, como nós já vimos, é o item C. Questão 8 da página 49. O 2,2,5-trimetil-hept-3-ino é um hidrocarboneto cujas moléculas têm cadeia carbônica. Aí ele faz 3 afirmativas. 1, insaturada. 2, ramificada. E 3, aromática. Das afirmações são corretas somente. Para que fique melhor da gente visualizar a resposta, eu desenhei aqui a estrutura desse composto e vamos analisar junto cada uma das afirmações que a questão faz. Primeiro, na afirmação 1, ele fala que é insaturada, que essa cadeia carbônica é insaturada. Se a gente analisar aqui a estrutura desse composto, a gente vai ver que aqui no carbono 3, eu tenho a presença de uma insaturação, que é essa ligação tripla. O que está indicado também no nome do composto já, né? Que é 2,2,5-trimetil-hept-3-ino, que significa que no carbono 3 eu tenho a presença de uma ligação tripla, que é a insaturação. Então, a afirmação 1 está correta. A 2, cadeia ramificada. Se a gente observar também no nome do composto, a gente vai ver que é 2,2,5-trimetil, significando que eu tenho o quê? Que eu tenho a presença de uma ramificação do tipo metil no carbono 2, tem uma aqui embaixo e outra também aqui em cima, no mesmo carbono, que é o 2, e tenho outra ramificação aqui no carbono 5, confirmando que a afirmativa 2 também está correta. A afirmativa 3 é uma cadeia aromática. Para que a cadeia seja aromática, na estrutura tem que ter, no mínimo, tem que ter pelo menos um anel aromático ou um anel benzênico, né? Como nessa estrutura aqui eu não tenho nenhum anel aromático, que é também um anel benzênico, então a afirmativa 3 está errada. Então a opção correta de resposta será o item D. Afirmativa 1 e 2 são as que estão corretas.
Questão 11 da página 50. A alternativa que traz corretamente a relação entre o nome oficial e a fórmula estrutural dos compostos é: aqui nessa questão, ela nos dá 5 compostos orgânicos e temos aqui ao lado, 5 opções de nome para esses compostos. Vamos analisar cada um desses compostos e identificar qual é o nome oficial de cada um deles. Analisando primeiro aqui o composto 1, eu tenho duas ramificações do tipo metil. Temos uma aqui no carbono 1 e outra aqui no carbono 2. E o resto da cadeia é o anel benzênico. Então, o nome desse composto fica como? Fica 1,2 dimetil, porque são dois grupos metil, benzeno, porque o resto da cadeia é um anel benzênico. Então, o nome do composto 1 é o que está exemplificado aqui no item D, 1,2 dimetil benzeno. Esse é o nome do composto 1. E o nome aqui do composto 2, vamos analisar aqui. Nós temos uma ramificação do tipo etil aqui no carbono 1 e temos outra ramificação também etil aqui no carbono 3. Então, o nome desse composto 2 será o quê? 1,3 dietilbenzeno, que é o que está exemplificado aqui no item C. O item C é o nome do composto 2. Analisando agora aqui o nome do composto 3. Nesse composto, nós temos um anel benzênico e temos 3 ramificações do tipo etil. Temos uma no carbono 1, outra no carbono 3 e uma terceira no carbono 5. Então, o nome do composto 3 vai ficar como 1,3,5 trietilbenzeno, que é o nome que está exemplificado aqui no item B. O item B é o nome do composto 3, que é o 1,3,5 trietilbenzeno. Passando agora aqui para o exemplo do composto 4. Nós temos 3 ramificações do tipo metil ligadas no anel benzênico. Temos uma no carbono 1, outra no carbono 3 e uma terceira no carbono 4. Então, o nome desse composto do item 4 vai ficar o quê? 1,3,4 trimetilbenzeno, que é o exemplo do nome que está exemplificado aqui no item E. E por último aqui, no exemplo do composto 5, nós temos um anel benzênico, onde aqui no carbono 1 nós teremos um grupo metil, e aqui no carbono 4 teremos uma ramificação do tipo isopropil. E como o resto da cadeia é um anel benzênico, o nome do composto vai ficar 1-metil, 4-isopropil-benzeno, que é o exemplo que está aqui no item A. Então, o 1 vai ser o quê? 1,2 de metilbenzeno, 2, 1,3 dietilbenzeno, o 3, 1,3,5 trietilbenzeno, o 4, 1,3,4 trimetilbenzeno, e o 5 vai ser 1-metil, 4-isopropilbenzeno, que a opção de resposta correta será a opção D. Questão 13 da página 50. Considere as afirmações seguintes sobre os hidrocarbonetos. Nessa questão, ele faz 4 afirmações e pergunta quais dessas afirmações são as corretas. Vamos analisar cada uma das afirmações e identificar quais são as corretas. Na afirmação 1, hidrocarbonetos são compostos orgânicos constituídos somente por carbono e hidrogênio. Esse item está corretíssimo. Qualquer composto que seja hidrocarboneto, na sua estrutura só vai ter carbono e hidrogênio. Item 2. São chamados alcenos somente os hidrocarbonetos insaturados de cadeia linear. O item 2 ele está errado. Por quê? Porque os hidrocarbonetos insaturados de cadeia fechada
como é o caso dos ciclenos, eles também são considerados hidrocarbonetos do grupo dos alcenos. São ciclenos, mas também são alcenos. O item 3. Ciclanos são hidrocarbonetos alifáticos saturados de fórmula geral CnH2n. Perfeito. Os hidrocarbonetos, que são os cicloalcanos, eles são alifáticos, são saturados, só tem ligações simples, e a fórmula geral deles é essa que vocês estão vendo aqui, CnH2n. No cicloalcano, o número dos hidrogênios vai ser sempre o dobro do número dos carbonos. O item 3 também está correto. Item 4. São hidrocarbonetos aromáticos bromobenzeno, p-nitrotolueno e naftaleno. Esse item 4 também está correto. Todos os compostos terminados em eno são do tipo aromático. Nesse exemplo aqui nós temos o bromobenzeno, p-nitrotolueno e o naftaleno. Todos terminam em eno, que são hidrocarbonetos do tipo aromático, que na sua estrutura tem o anel aromático ou anel benzênico. E qual seria a opção de resposta? O item B. Afirmação 1, 3 e 4 estão corretas. Questão 15 da página 50. Os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, os HPAs, e seus derivados oxigenados e nitrogenados são potentes agentes carcinogênicos e mutagênicos, ou seja, são compostos que causam câncer a longo prazo nas pessoas. São formados durante a combustão incompleta de material orgânico, como, por exemplo, a queima da madeira, fumaça de cigarro, fotocopiadoras, que são aquelas máquinas de xerox, em churrascos e em frituras. Não existe um nível tolerável para a ingestão dos HPAs. Por isso, o desafio é manter a contaminação no menor patamar possível. Os compostos abaixo são exemplos de HPAs. Forneça a fórmula molecular desses compostos. Então, aqui na questão, ela vai me dar a estrutura de 3 compostos do tipo HPAs, que são hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, ou seja, são hidrocarbonetos de cadeia fechada, que tem 2 ou mais anéis aromáticos, tem vários anéis aromáticos na sua estrutura, e ele vai dar aqui a estrutura de cada um, e baseado nessa estrutura nós vamos fornecer a fórmula molecular. O que é a fórmula molecular? É dizer quantos átomos de carbono, quantos de hidrogênio, de oxigênio ou de nitrogênio, por exemplo, tem na fórmula estrutural daquele composto. Aqui no primeiro exemplo nós temos o benzopireno. Então, como a gente pode perceber, olhando para ele, ele é um hidrocarboneto, É um composto formado apenas por carbono e hidrogênio. Então, vamos contar primeiro quantos carbonos temos na estrutura do benzopireno, que eu destaquei aqui em vermelho. Vamos contar comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Temos 20 átomos de carbono na estrutura desse composto. E teremos quantos átomos de hidrogênio? Eu destaquei em azul, confiram aqui comigo, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Temos 12 átomos de hidrogênio nessa estrutura. Então, a fórmula molecular do benzopireno vai ser C20H12. Ou seja, na estrutura desse composto eu tenho 20 átomos de carbono e 12 átomos de hidrogênio. Lembrando, cada hidrogênio dessa fórmula estrutural desse composto, qualquer carbono, ele precisa fazer 4 ligações para se estabilizar. Então, o carbono que não tiver as 4 ligações, eu vou completar com hidrogênio, E no final eu vou ver quantos carbonos e quantos hidrogênios eu tenho na questão. Nesse caso do benzopireno, eu tenho 20 carbonos e 12 hidrogênios. E sua fórmula molecular vai ser C20H12.
Aqui no segundo exemplo, eu tenho 9-antracenona. Vamos determinar também qual é a fórmula molecular desse composto, baseado em sua fórmula estrutural. Vamos contar primeiro os carbonos, que eu destaquei aqui em vermelho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, na estrutura do 9-antracenona, eu tenho 14 átomos de carbono. E os hidrogênios eu destaquei em azul. Vamos contar então os hidrogênios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Teremos 10 átomos de hidrogênio. E aqui embaixo eu vou ter um átomo de oxigênio, que eu destaquei aqui em preto. Então, a fórmula molecular do 9-antracenona vai ser C14H10O. Ou seja, eu terei 14 átomos de carbono, 10 de hidrogênio e 1 de oxigênio. Aqui no terceiro exemplo, eu tenho o 2-nitropireno. Vamos começar contando os átomos de carbono, que eu destaquei também em vermelho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 átomos de carbono. Vamos conferir os de hidrogênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 átomos de hidrogênio. E aqui no finalzinho, lá em cima, eu vou ter 1 de nitrogênio e 2 de oxigênio. Então, a fórmula molecular do 2-nitropireno será C16H11NO2. Ou seja, eu terei 16 átomos de carbono, 11 de hidrogênio, 1 de nitrogênio e 2 de oxigênio. Bem, essa era a nossa aula de hoje, onde nós fizemos a resolução das questões da aula passada, que eu pedi para vocês resolverem, e vocês também já refaçam e estudem essas questões para a nossa provinha da próxima semana. Tudo bem? Fiquem em paz e até a próxima.